Mateus 25, versículo 31 ao 46. Hoje nós vamos falar sobre o que nós cremos a respeito da justiça de Cristo. E nós devemos conhecer a justiça de Cristo em um mundo autojustificado. Nós devemos conhecer a Cristo como um justo juiz, que as Escrituras dizem que Ele é. Amém? O texto de Mateus diz o seguinte: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome te damos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que por mais pequeninos, a mim fizestes. Versículo 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém? Meus irmãos, a realidade do juízo final não é coisa de filme, não é coisa em que nós inventamos como líderes religiosos para botar medo nas pessoas. O texto que nós acabamos de ler é Jesus, o próprio Cristo, aquele que nós professamos ser o Filho de Deus, que nós confiamos na sua obra da cruz, na sua ressurreição. É o próprio Cristo que disse que um dia ele estaria diante dos homens, diante de todos os olhos, todo olho verá ele vindo sobre as nuvens em grande glória e grande poder. A W. Tozer, um grande pregador do século XX, ele vai dizer a seguinte frase a respeito dessa parte do credo que fala sobre Jesus vir julgar os vivos e os mortos. Ele vai dizer assim: a manifestação do Senhor Jesus na terra, mais uma vez, não é um evento sobre qual possamos especular com curiosidade. E quando fazemos apenas isso, nós pecamos. Bom, Tozer ele deixa claro que a maioria de nós, quando nós buscamos a respeito do fim do mundo, a respeito de saber sobre o retorno de Jesus, sem que isso gere em nós esperança, mas só por mera especulação, ainda mais agora que o Trump está estourando outra guerra lá no Oriente Médio, provavelmente possa invadir Cuba, guerras e rumores de guerra, um monte de coisa, a gente vai buscar saber sobre o fim dos tempos, sobre o dia do juízo final, de maneira em que nós só estamos especulando e não depositando a certeza e fé de que um dia Jesus Cristo retornará, nós estamos em pecado. E bom, isso é muito comum. A gente procura saber sobre o fim dos tempos. A gente procura, ouvindo desde as coisas mais loucas e mirabolantes, como ensinos até mesmo a respeito de terra plana, né? As coisas mais equilibradas e corretas com o ensino bíblico a respeito do dia do Senhor.
Eu sei que hoje em dia muita gente já vendeu curso sobre isso. Eu sei que hoje em dia muita gente praticamente tem um distintivo. Esse pastor, essa pessoa fala sobre o retorno de Jesus. Isso é muito bom. Mas todas as vezes que nós vamos a essas fontes, sem a confiança de que isso vai ser real, e sim, vai ser real, porque o próprio Cristo disse que iria acontecer, nós estamos andando como aqueles que não conhecem a Cristo e não confessam Cristo como Senhor. O retorno de Cristo, meus irmãos, é um dos pilares da fé cristã. E ele é o final daquilo que nós chamamos de evangelho. É o ato final da história do evangelho. O evangelho, ele é uma história em que nós contamos a respeito de como Deus criou todas as coisas, o que o homem fez, que levou a gente a estar onde nós estamos, mas também o que Deus fez para que nós saíssemos da realidade de pecado que nós, por causa do nosso pai Adão, nos colocamos. E Cristo veio, encarnou-se, ele se tornou homem semelhante a nós, padeceu a nossa morte, ele sofreu as nossas dores, como nós vimos esses dias, ele morreu em nosso lugar. Isso já é uma história muito bela, que nos convida a depositar a confiança em Cristo Jesus. Mas o Evangelho não para quando Cristo diz, está consumado na cruz. O Evangelho continua dizendo que no terceiro dia, ele sobe da mansão dos mortos, ele ressuscita. Ele está vivo. E o Evangelho também diz para nós que ele subiu aos céus. E isso é motivo de muita alegria. Imagina alguém que era Deus, se encarnou, viveu entre os homens, morreu, foi crucificado, teve uma morte mais pesada e mais temível de todos os homens do seu tempo. Ele morre essa morte em nosso lugar, porque era a nossa morte, mas ele ressuscita e agora está no céu. Olha que história bonita, mas a história não para por aí. A história vai dizer para nós que um dia, esse mesmo Cristo que subiu aos céus, um dia descerá. Foi isso que os discípulos ouviram lá em Atos capítulo 1. Ei, Galileus, não fiquem olhando para o céu, esperando que ele não volte mais, porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. E essa é a esperança do cristão. A vida cristã, sem essa esperança, meus irmãos, é um fiasco, é um problema. Quando nós negamos, ou quando nós achamos que o retorno de Jesus é coisa para teólogo, nós estamos com um problema muito sério de esperança. Porque o nosso Deus prometeu que um dia voltará. Porque o nosso Senhor e Cristo disse que iria retornar. E é nisso que está a nossa esperança. Nossa esperança não está em coisas que Ele somente fez no passado, mas em uma coisa que Ele vai fazer em breve, e nós veremos vindo nos céus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer para nós que se a nossa esperança se resume somente a essa vida, nós somos os homens mais miseráveis. Se eu e você não estamos desejando o dia do juízo, o dia que Ele há de vir julgar os vivos e os mortos, a nossa esperança é um fiasco, meus irmãos. Nós não temos esperança. E quando nós lemos o credo, quando nós estamos confessando que nós cremos, que Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos, isso é motivo de alegria para nós. Porque a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós um dia estaremos diante dele, prestando contas de todas as nossas coisas. Cristo não foi aprisionado pela morte, ele rompeu as cadeias da morte, e ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. E porque ele está sentado à direita de Deus, como nós ouvimos na semana passada, que ele governa todas as coisas, um dia eu e você estaremos diante desse Deus, Senhor e Cristo ressurreto, para falar de todas as coisas que nós fizemos diante dos olhos dele. O retorno de Cristo, meus irmãos, é uma certeza que deve nos motivar a viver. Agora pensa bem comigo, o que nos motiva a vivermos como nós vivemos? Essa pergunta, feita para um ímpio, ela é muito complexa, porque o que pode fazer uma pessoa acordar 5 da manhã e fazer uma corrida de 10 quilômetros? Ela tem vários motivos. O que faz você estar aqui nessa manhã, em que você poderia estar assistindo, sei lá, Globo Rural, Globo Esporte. Você poderia estar fazendo qualquer coisa nesse momento.
O que nos motiva a ser cristãos como dizemos que somos? A resposta é porque nós cremos que um dia o nosso Senhor e Cristo virá e vai julgar os vivos e os mortos. O que motiva a gente é a certeza de que um dia o nosso Senhor e Cristo vai rasgar os céus e todo olho verá, inclusive os nossos olhos. Virá vindo ele em seu cavalo, vindo sobre as nuvens. E todo olho, aqueles que confessaram o seu senhorio, gritarão de alegria. Mas aqueles que não o confessaram como Senhor e Cristo, verá ele vindo para um acerto de contas. E Jesus, no capítulo 25, depois de ele ilustrar, ele está finalizando aqui o seu sermão escatológico, que começa no capítulo 24, onde ele fala sobre grande tribulação, onde ele fala sobre guerras, onde ele fala sobre as 10 virgens, sobre os 2 servos, ele fala sobre os talentos. Jesus termina o seu sermão dizendo: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória. E ele está falando dele mesmo. São palavras do próprio Jesus sobre si mesmo, apresentando ele como o Filho do Homem. Agora, Filho do Homem é uma coisa que aparece algumas outras vezes nas Escrituras, mas principalmente em Daniel capítulo 7, quando Jesus ele cita Filho do Homem, ele está fazendo justamente essa referência de uma coisa que Daniel viu lá no passado, quase 500 anos antes de Jesus nascer. E que Daniel vê um homem, um ancião, muito velho, sentado no seu trono, e no seu trono vem um outro, alguém semelhante ao Filho de Homem, chega nesse ancião e pega dele um cetro, e que ele rege todas as nações. Jesus está falando aqui para eles: olha, quando o Filho do Homem que Daniel viu, e esse Filho do Homem sou eu, vier em toda a sua glória, com seus anjos, então ele vai se assentar no glorioso, como Daniel viu e ouviu falando a ele, seja dado todo o domínio, toda a glória, toda a honra, toda a riqueza, toda a sabedoria. Jesus está aqui apelando para as profecias do fim dos tempos, que os judeus já conheciam no seu tempo. Assim como ele também apela para Daniel capítulo 9, para falar da grande besta, no versículo 15 e 16, Jesus apela falando: olha, tudo isso vai acontecer e eu vou fazer tudo isso acontecer, porque é do plano de Deus que eu morra, que eu ressuscite, que eu suba aos céus, mas que também eu venha em glória para o dia do acerto de contas. Jesus está dizendo que ele se assentaria no seu trono de glória, se mostrando também como um rei sobre todas as nações. E nós, na semana passada, ouvimos pelo Mateus de que Cristo já está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele já reina soberanamente. Aqueles que se rebelaram contra Cristo em seu reinado invisível, nesse momento que não se submetem a Cristo, porque ele pode ser uma ideia de maluco, porque Cristo nem é tão importante assim para a minha vida. Aqueles que não se submetem àquele que já está assentado no seu trono de glória, à destra do seu Pai Todo-Poderoso. Nesse reino invisível, porém real, um dia se pegarão diante dele visivelmente em glória e poder. E sabe o que é belo em um convite do Evangelho para você nessa manhã, meus irmãos e minhas irmãs? É que hoje pode ser que nós não venhamos ter aspectos desse reino em nossa realidade visível, mas ele já reina soberanamente sobre nós. Talvez tenhamos dificuldade de nos submetermos a Cristo, porque nós não temos algo tão tangível, mas nós temos a sua palavra prometendo que um dia ele virá em glória visivelmente e todo olho verá. E nós, que agora, mesmo com tantas dificuldades, com aquela vista embaraçada, será que Cristo já reina ou não reina? Como estou dentro do reino de Cristo e o sofrimento ainda me abate? Com todos esses dilemas, mesmo assim nos submetendo, um dia estaremos diante dele
e Ele estará ali para nos recompensar. Mas aqueles que olham e falam que Cristo não reina nada sobre mim, a minha vida é minha e eu faço o que eu quiser dela. Um dia, por você e eu, talvez negligenciarmos esse reinado, estaremos também diante dele. Só que a conversa vai ser outra. O texto vai dizer que Cristo vem como rei, mas também ele vem como juiz, para julgar as nações. Isso demonstra, meus irmãos, que Cristo tem uma autoridade sobre todas as coisas, sobre toda a criação, para cumprir os propósitos eternos de Deus Pai, como alguém que reina sobre todas as coisas. Mas também demonstra para nós que a autoridade de Cristo sobre todos os povos existe nele porque ele vem para julgar esse povo, essas pessoas, essas nações, não segundo as suas próprias legislações, não segundo a justiça dos homens, mas segundo a sua própria justiça, a justiça de Deus. Um dia, meus irmãos, todos nós estaremos diante do justo juiz, Senhor e Cristo. Nós não teremos advogado para apelar para ele. Ei, a Constituição brasileira tem uma jurisprudência que diz isso. Porque a sua justiça é reta e mais elevada do que qualquer lei dos homens. Um dia eu e você estaremos diante do trono de Cristo e Ele há de julgar os vivos e os mortos. E nós ouviremos qual sentença dele, meus irmãos. O texto vai continuar dizendo que Cristo vai fazer com que todas as nações se reúnam diante do seu trono glorioso. E ele vai começar no versículo 32 a separar uns dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E aqui Jesus está fazendo uma ilustração de como ele vai fazer naquele grande dia. Esse texto, no versículo 32 e versículo 33, mostra para nós a autoridade e o domínio de Cristo em conhecer quem realmente é o seu povo. E, meus irmãos, Cristo é o único capaz de conhecer o seu povo e tem autoridade de olhar para o seu povo e falar: realmente, esse aqui, ele não é ovelha, ele é bode. Jesus é aquele que tem a autoridade, naquele grande dia, de levar a condenação eterna. E aqui um parênteses muito importante: dentro de muitos aspectos disciplinares, nós podemos ligar e desligar pessoas, porque Jesus nos deu essa autoridade. Mas Jesus não nos deu a autoridade de lançá-las ao inferno. Jesus nos deu autoridade, reconhecemos essa pessoa como filho de Deus, não sabemos se essa pessoa é filho de Deus, mas Jesus, que conhece todas as pessoas, naquele dia vai dizer: esse é, esse não é. E porque esse não é, não entra. É isso que o texto está mostrando para a gente. Jesus separa o verdadeiro do falso cristão. Para ilustrar isso, Jesus usa da figura de bode e de ovelha e do cuidado de animais. Ovelhas aqui e bodes misturados eram comuns durante o tempo de Jesus, até mesmo no aspecto do cultivo dos animais. Eles pastavam e comiam juntos durante o dia, porém, durante a noite, o cuidador desse rebanho, ele separava os bodes das ovelhas, porque o bode não suporta o frio da noite que as ovelhas normalmente suportam. E aqui Jesus está fazendo como se fosse uma ilustração, uma brincadeirinha entre bode e ovelha. Bodes, eles precisam ser cuidados de maneira diferente de ovelhas. Porque bodes normalmente são mais teimosos e mais independentes. Eles tendem a ser impulsivos e dominantes. Eles se dispersam com mais facilidade e às vezes podem ser até mais agressivos com o seu cuidador. Já ovelhas têm uma peculiaridade importante que Cristo está querendo mostrar nesse texto. Geralmente são mais dóceis, são submissas e dependentes do pastor. Tem um forte senso de rebanho, de sempre andar juntas. Reconhecem a voz do pastor e seguem ele com facilidade. E precisam de direção constantemente.
O que Jesus estava querendo dizer aqui, meus irmãos, é que naquele grande dia, ele vai separar naturalmente aquilo que já tem naturezas diferentes. Porque bode e ovelha são de naturezas distintas. Não é que os bodes são maus, mas o que Jesus está querendo usar da figura do bode para nós é que o bode expressa uma independência sem submissão. Representa uma vida que não se alinha ao cuidado de Cristo e da sua palavra. Aponta para alguém que vive centrado em si mesmo. Enquanto a ovelha vive em comunidade, vive em relação, responde ao cuidado do Supremo Pastor. E isso traduz em cuidado uns com os outros. A separação aqui, meus irmãos, não cria dois tipos de pessoas, mas ela revela quem elas sempre foram. O que Jesus está fazendo, olha, no dia do Senhor, eu vou colocar para um lado direito as ovelhas, e pode ser que seja do lado direito dele, seja o nosso lado esquerdo. Faz-me, né? Ou pode ser que seja o lado direito mesmo, não sabemos. Mas o texto do lado direito ele colocará as ovelhas, e do lado esquerdo ele colocará os bodes. Essa divisão é simplesmente mostrando, olha, isso aqui é o meu povo, isso aqui não é o meu povo. E aqui, meus irmãos, nós precisamos levar muito a sério isso que Jesus está nos dizendo. Porque Ele vai fazer isso. A forma como nós vivemos a nossa vida, meus irmãos, revela o nosso coração. E a revelação do nosso coração revela para nós mesmos, para o povo de Deus e para o mundo, a quem nós pertencemos. Jesus está dizendo que um dia, o grande dia, aquilo que talvez nós ficamos em dúvidas, vai ficar muito bem esclarecido diante dos nossos olhos. Quem nós temos certas suspeitas, será que é povo de Deus ou não? Naquele grande dia, nós teremos absoluta certeza de quem somos e quem nós não somos. E sabe o que é mais interessante? Nós não poderemos dizer, Jesus, eu sou ovelha. Não, a sua natureza diz que você é bode. O próprio Cristo que conhece as suas ovelhas vai dar essa sentença sobre os bodes e sobre as ovelhas. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque isso é um convite a nós refletirmos como nós estamos vivendo as nossas vidas. Como alguém que é impulsivo, independente, teimoso, não se submete a Cristo, ao seu senhorio, ou pessoas que dependem de Cristo para todas as coisas. Em um mundo que clama por independência, individualismo, meus irmãos, nós temos um apelo a sermos dependentes e submissos a Cristo. Em um mundo em que nós, veja bem, um bode ele não pode passar frio, que ele não consegue viver durante a noite no frio. A natureza de um bode precisa de conforto. Em um mundo em que nós procuramos congregar por conforto, em um mundo em que nós procuramos a igreja ideal por aquilo que ela nos oferece, o Evangelho está dizendo que as verdadeiras ovelhas não estão congregadas por causa de conforto, mas porque ouviu a voz do seu bom pastor. Estão congregadas com o seu povo, independente do conforto. Em uma cultura de consumismo, em que nossas igrejas têm mais cara de shopping do que a igreja, o Evangelho nos convida a essa mente de rebanho, que muitos de nós temos dificuldade, meus irmãos. A mente de pertencimento, de família, de congregação. Jesus está dizendo que naquele grande dia nós saberemos quem são as verdadeiras ovelhas, quem é o verdadeiro povo de Deus e quem não é. E Jesus continua dizendo no versículo 34, então o rei dirá aos que estiveram à sua direita, vinde benditos de meu Pai. E o que isso está levando a gente a ver é que Jesus naquele grande dia vai dar a sentença aos bodes e às ovelhas. Só que a sentença das ovelhas não vem só simplesmente, parabéns, você conseguiu, mas existe recompensa para as ovelhas. Que como é evidenciado a nossa natureza diante do grande juiz.
Como Cristo mostra para o mundo inteiro que nós somos o seu povo. Ele olhará para o seu povo e vai dizer: vinde benditos, herdem o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cristo nos mostra que ele olhará para o seu lado direito, meus irmãos, o lado das ovelhas, e chamará eles para possuir por herança o que está preparado para eles desde a fundação do mundo. Isso expressa que o povo de Cristo é um povo desejado por Deus para desfrutar da herança do reino, muito tempo antes de Pedro, Paulo, os apóstolos começarem a se reunirem. Deus sempre desejou um povo. Deus sempre desejou um rebanho. Deus sempre quis isso, meus irmãos. Deus sempre quis uma aglomeração de povo. Deus sempre quis que nós expressássemos essa realidade. Somos pertencentes ao Supremo Pastor. Deus sempre desejou em nos ter, meus irmãos. E isso é uma boa notícia para nós. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando Ele nos amou, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos quis antes que nós o quiséssemos. E a maior prova disso é que Ele já edificou um reino que será dado para nós como herança. Isso nos dá uma segurança, meus irmãos, de que a realidade de sermos de Cristo é expressa em como nós somos convidados a receber o reino dele como herança, como presente, como recompensa, como dádiva de Deus. Veja bem, não é porque nós merecemos que nós vamos para o céu. É porque Deus nos desejou e nos salvou e nos comprou com seu precioso sangue para sermos o seu povo e não sermos de nós mesmos. Deus sempre desejou isso, meus irmãos. Desde a fundação do mundo, Ele prepara um reino para as suas ovelhas. E essa herança é dada para aqueles que abriram mão de si para cuidar daqueles que Cristo deu para serem cuidados. E aqui nós entramos num ponto muito importante, porque nesse texto Jesus começa a dizer: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro. E a gente começa: beleza, vamos montar um grande centro de assistência social e pegar todo o necessitado, porque todo necessitado é Jesus para nós. Mas não é isso que o texto nos diz. Normalmente esse texto é embasado justamente para embasar essa salvação por obras. Vamos fazer algo para sermos aceitos por Deus. Vamos fazer o bem porque Deus nos aceita quando nós fazemos o bem. Mas o Evangelho nos diz que a única coisa que foi feita por nós, para nós sermos aceitos por Deus, é Cristo morrendo em nosso favor. Porque todo o bem que nós fizéssemos não seria suficiente para nós sermos justificados, limpos, sarados, feitos povo de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou: olha, eu estou passando por uma situação muito difícil na minha família. Ela não é daqui, por isso que eu posso falar. E essa pessoa fala para mim assim: eu fui na igreja, eu fiz uma oferta de libação, eu dei R$1.500 no altar de Deus para que Deus recuperasse a minha família, e Deus não fez isso. Eu falei: Deus não vai fazer por causa de R$1.500 mesmo. Eu falei: nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar o favor que Deus fez por mim e por você. R$1.500 é muito pouco perto do favor que Deus poderia fazer por nós, e Ele fez. A nossa tentativa de fazer coisas boas para agradar a Deus não é suficiente, meus irmãos. Talvez você fale: não, mas eu ajudo as pessoas. Isso não é suficiente para Deus. Mas eu sou uma pessoa que paga as minhas contas, eu dou cesta básica, eu brinco e faço aquilo com crianças órfãos. Não importa se você não depositou a sua confiança em Cristo Jesus, isso não leva você a ser uma ovelha. A única coisa que nos faz povo de Deus foi Cristo ser dilacerado em nosso favor, meus irmãos.
Cristo morrendo em nosso lugar e fazendo disso uma oferta verdadeira e satisfatória para Deus, coisa que nós não poderíamos dar a Deus. No versículo 40, Jesus mostra o que é fazer esse bem. Jesus vai dizer para nós que, em verdade vos digo que sempre que o fizerdes a um destes meus irmãos, mostrando quem realmente são os necessitados que Jesus está dizendo. Os irmãos de Jesus, os seus discípulos, aqueles 12 que estavam ouvindo Jesus e até mesmo aqueles outros que iriam ser acrescentados. Por isso que ele vai usar até mesmo os mais novos e pequeninos que viriam ser ovelhas. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que os verdadeiros discípulos de Jesus, cada discípulo dele, tem uma responsabilidade com quem é parte desse povo chamado povo de Deus, a igreja do Deus vivo. Cada pessoa aqui nessa sala que se diz discípulo de Jesus tem responsabilidade com outros discípulos de Jesus. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque em uma comunidade que pode ser marcada por oferta, demanda, pela ideia do consumismo, a gente foge de compromissos uns com os outros. Mas o que Jesus está falando é que quando nós cuidamos a um desses pequeninos, que são seus irmãos, Jesus está dizendo que cada discípulo é responsável por outro discípulo. Muitos desses discípulos, dados de sua natureza transformada, portadores do caráter de Cristo, fazem isso sem perceber que estão servindo a Cristo quando servem seus irmãos. E é por isso que naquele dia, quando Jesus disser, olha, venham, entrem, vocês vão ficar surpreendidos. Como assim, Jesus? Eu cuidei de você, mas eu nem te conheci. Eu estou te vendo pela primeira vez agora. Jesus está dizendo, quando você fez, sabe, para aquele irmão que estava necessitado. Sabe, aquela oração que você fez quando pediram no grupo, de um parente que nem é seu, mas é parente do seu irmão, que é seu amigo, que é meu amigo também. Sabe, quando você foi visitar aquele irmão que estava tropeçando, começando na fé, que tinha dia que cria em Jesus, no outro dia cria que, sei lá, no ET de Varginha. Sabe, aquela pessoa que você fala, cara, será que vale a pena? Quando você cuidou dessa pessoa, você cuidou de mim. Sabe, quando você falou palavras de encorajamento para aquele irmão? Sabe, quando você pagou aquela conta daquele irmão? Sabe, quando você levou aquele filho daquele irmão, sabe, no médico? Quando você serviu a comunidade de Jesus, você serviu a Cristo. E é por isso que Jesus está dizendo, vinde, benditos de meu Pai. Entrem naquilo que eu estou preparando para vocês desde a fundação do mundo. E sabe o que é mais lindo que Jesus está dizendo? Os exemplos que Jesus dá aqui, meus irmãos, são exemplos bobos, como, por exemplo, dar um copo d'água a alguém que tem sede. Isso nos mostra que o julgamento de Jesus não é sobre as grandes coisas, as coisas de grande escala, mas de coisas pequenas. Sabe aquela coisa que você fala, não vou fazer não, isso aqui tem outra pessoa que pode fazer. Jesus está dizendo, meus irmãos, que essas coisas é o que nos darão recompensas eternas. Jesus julgará as coisas mais simples, como dar um copo d'água para alguém, como digno de galardão eterno. As coisas mais insignificantes, como dar de beber a um discípulo, é passivo de julgamento de Cristo. Aquela ideia de você receber alguém com hospitalidade na sua casa. Sabe essa coisa que não, a igreja pode pagar um hotel para um missionário. A igreja não precisa se envolver com isso, porque isso é filantropia. Jesus julgará isso em nós. Pequenos gestos de cuidado e amor uns pelos outros têm um significado muito pesado para Jesus, meus irmãos. Essa é a maneira que Cristo deseja que nós venhamos viver como sendo parte do povo dele. Como o povo de Deus. Cuidando uns dos outros até nas coisas mais simples.
Isto nos mostra que todas as coisas que vivemos e fazemos, sejam as coisas mais bonitas em que todos os homens irão aplaudir. Olha que coisa mais legal que essa pessoa fez. As coisas mais insignificantes estão diante dos olhos de Cristo. E Ele conhece o nosso coração e conhece a nossa natureza, se somos ovelhas ou bodes. E naquele grande dia, Ele recompensará cada ato desse. É isso que o texto está nos dizendo. Só que o texto não para por aí em falar de recompensas para as ovelhas. Jesus, no versículo 41, começa a dizer para a gente: então Ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos! Afastai-vos de mim para o fogo eterno. Ao contrário das ovelhas, os justos, que ouvem benditos, venham até mim, benditos de meu Pai. Jesus diz que os ímpios, os bodes, os injustos, serão recebidos com malditos. Saiam de perto de mim. Afastem-se de mim. O fato aqui não é que eles eram moralmente maus aos olhos humanos. E veja bem, tem muita gente boa indo para o inferno. Não é porque você faz tudo certinho que você é uma ovelha. Diante dos olhos de Cristo, que conhece cada indivíduo, meus irmãos, essas pessoas, elas serão chamadas de malditos, indignos do reino de Deus por serem aqueles que viram os necessitados, mas foram omissos no bem, no ato de fazer o bem. Eles carregam uma certa ingenuidade, recheada de cinismo, porque se apoiam em estar no meio do povo de Deus, como as ovelhas estão ali, pastam do mesmo lugar, são cuidados até mesmo pelo mesmo cuidador, mas não são ovelhas do bom pastor. Eles até podem receber o mesmo alimento das ovelhas. Eles podem estar sentados aqui nesse culto agora ouvindo essa palavra e dizendo glória a Deus. Mas elas são omissas com os irmãos de Jesus. As motivações dos bodes são regadas pelos próprios interesses e não pelo bem do povo de Deus. São pessoas que vivem no meio do povo de Deus, mas não obedecem à voz do pastor. São pessoas que deixaram de fazer o bem por acharem que fariam a homens, e isso custa para eles. Custa reputação, custa tempo, custa dinheiro, custa disponibilidade que eles não querem dar, que eles preferem gastar consigo mesmo. Eles recebem a condenação por darem ouvidos a Satanás e colocar o interesse próprio como motivação primordial, guiando suas condutas e não o Evangelho. E aqui entra algo muito sério para nós, meus irmãos. Quando nós temos qualquer coisa guiando a gente, nosso achismo, a nossa cosmovisão sendo formada por tudo que existe, pelas nossas experiências, por tudo que a gente já viveu e viu, e não o Evangelho, pode ser que nós precisemos de uma mudança de natureza, porque nós estamos nos portando como bodes. Homens e mulheres que, sabendo que devem fazer a justiça, se omitem pelo próprio interesse, são bodes nessa parábola. Eles tentarão chegar diante do juiz com a sua autojustificativa. Como assim, Jesus? Como a gente não cuidou do Senhor? Você nem estava lá. Como assim, Jesus? Como a gente não ajudou o Senhor? Eu estava em todo o culto. Eu era presbítero, eu era pastor, eu era, sei lá, o tanto de coisa que nós poderemos colocar como justificativa diante de Deus naquele dia. Ele vai dizer para nós que somos bodes, se somos bodes, afaste-se de mim, maldito. Eles vão parecer ofendidos com a sentença do justo juiz. Mas a sentença que Jesus deu aos justos, às ovelhas, é a mesma dada aos bodes, com o acréscimo de vocês não fizeram o que deveria ter feito. Jesus não muda o cenário. Eu te
fome, as ovelhas me deram de comer, mas vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber, mas eles me deram de beber. Jesus não está usando duas medidas distintas aqui, meus irmãos. A omissão, e aqui entra como um alerta para nós, é um pecado sério diante de Cristo. E ele usa dessa fala inserida no contexto de parábolas anteriores, como a parábola das 10 virgens, como a parábola dos 2 servos, a parábola dos talentos, de um contraste de alguém que estava fazendo justo e alguém que estava fazendo nada. As virgens que levaram óleo e as virgens que não se prepararam, sendo omissas ao convite do casamento do noivo. O servo que é condenado por não cuidar de maneira correta dos empregados do Senhor. O servo com talentos que decide não fazer nada com o que lhe havia sido confiado. Omissão é pecado. A esperança que temos em relação a pessoas como essas, meus irmãos, é que um dia, quem se omite nessa realidade, nesse mundo, no mundo vindouro, será omitido dele. Aqueles que desviaram fortunas para o próprio benefício ao invés do progresso de uma nação, aqueles que roubaram dos pobres, dos necessitados, aqueles que se omitem em viver a vida do corpo de Cristo, aqueles que matam mulheres hoje porque são fortes, um dia estarão diante do justo juiz, o Todo-Poderoso. E Cristo não vai ser injusto quando dizer: afastem-se, malditos, sai de perto de mim. Todos eles, um por um, meus irmãos, dos mais poderosos, dos mais ricos, dos mais bravos, dos mais valentões, um dia estarão diante do justo juiz. Eles não se encontrarão com o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles se encontrarão com o leão de Judá que devorará eles. E eu quero finalizar essa manhã com 3 coisas, 3 pontos importantes que nós precisamos lembrar aqui, essa manhã. E as 4 coisas. O juízo final é verdade, meus irmãos. O juízo final é uma certeza para nós. Nós confessamos que Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando nós confessamos que Jesus virá julgar os vivos e os mortos, nós somos lembrados que mesmo em situações de limite, de exaustão, que muitos de nós vivemos por servir a Cristo, nós temos a promessa e a certeza de que tudo que fazemos terá sua recompensa no final. Qual será a nossa recompensa, meus irmãos? Herança ou maldição? Nós vivemos como bodes ou vivemos como ovelhas? Nós somos dependentes do bom pastor ou somos rebeldes? Somos independentes da sua voz. E eu quero encorajar você nessa manhã a pensar e refletir como você e eu temos levado os nossos dias diante dos olhos de Cristo, meus irmãos. Porque Cristo é aquele que há de julgar os vivos e os mortos. E se a nossa vida corresponde a alguém que recebe a herança ou a maldição eterna. Meu convite para você aqui nessa manhã é: pare e pense quem você é diante dos olhos de Cristo Jesus. Se você é um bode, a boa notícia do Evangelho para mim e para você é que Cristo é especialista em mudar as naturezas que nós carregamos. Nós tínhamos uma velha natureza, Ele nos dá a sua natureza, a nova natureza de Cristo, para que nós venhamos ser como ovelhas. Basta que nós venhamos confiar que Ele faz isso, nos arrepender dos nossos pecados. Ele está aqui pronto para mudar a nossa natureza numa nova natureza, segundo a sua santidade. A terceira coisa que nós precisamos lembrar é que a nossa natureza não muda a realidade de Cristo. Mas a realidade de Cristo voltar muda toda a nossa realidade. A motivação daqueles que creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é o que nós cremos, quando nós citamos o credo, é que haverá um tempo em que estaremos todos diante de Jesus Cristo.
aquele que vem para julgar os vivos e os mortos. E nós vamos receber um vinde benditos de meu Pai. Isso nos motiva a vivermos para a glória de Cristo. A motivação dos que não creem é movida por causas circunstanciais, momentâneas, egoístas e guiadas pela omissão do bem em detrimento de seu próprio bem. Eu só faço aquilo que me cabe. Essas pessoas receberão a condenação eterna. E eu quero, nessa manhã, te encorajar a você, talvez, procurar um irmão na nossa comunidade que você tem proximidade, amizade. Você que sabe, só, cara, esse cara é meu amigo, eu posso conversar com ele. Se talvez você tenha vivido a sua vida de uma maneira que você está procurando primeiro o seu próprio bem-estar, isso é pecado. Porque isso te leva também a ser omisso, que é também pecado. Procure essa pessoa e confesse seu pecado, abre o seu coração. Peça ajuda a essa pessoa para você vencer esse medo que você carrega de talvez servir a pessoa e ser ferido, porque quando a gente serve, a gente é ferido. Nem sempre as pessoas respondem à altura que a gente quer de gratidão. Mas pensa bem, meus irmãos, se Cristo dependesse da nossa gratidão para morrer na cruz pelos nossos pecados, será que ele teria morrido? Peça ajuda a esse irmão para que você abra o seu coração a ele, para que você vença esse medo e essa dificuldade de viver a vida à luz do retorno de Cristo, para que isso resulte no seu coração submissão ao pastoreio de Cristo, que é dado por meio do seu corpo, uns aos outros. Quem cuida de um desses pequeninos, de um desses meus irmãos, cuida de mim. E talvez você está aqui nesse lugar de dificuldade porque você precisa ser cuidado por um irmão de Jesus. E você que vê alguém em dificuldade, talvez precisa cuidar de Jesus nesse irmão. Vá até essa pessoa, chame ela para conversar, fala, meu querido, vem aqui. Você é povo de Deus. Você é alguém que Jesus pediu para eu cuidar. A última coisa, a quarta coisa que nós aprendemos com esse texto e com essa mensagem é que o justo juiz, Cristo Jesus, sabe quem nós somos. E isso deve mudar a maneira que nós vivemos, meus irmãos. Por quê? Se ele sabe que a gente sabe, por que a gente tem que mudar? Porque uma vez que eu e você fomos comprados por precioso sangue de Cristo, a nossa vida não pode ser mais vivida como nós vivíamos. Existe um convite a nós vivermos como discípulos que cuidam de discípulos. Porque quando a gente cuida uns dos outros, nós não estamos oferecendo serviço a nós mesmos. Nós não estamos cuidando da gente, nós estamos cuidando de Jesus. E o último convite para nós sobre isso é que nós viemos romper com a omissão. Aquilo que faz você ser omisso no corpo de Cristo precisa ser rompido nessa manhã. Assuma a sua responsabilidade de discípulo de Jesus com outro discípulo. De cuidar de um irmão que é irmão de Jesus. A orar por essa pessoa, a servir essa pessoa. A abençoar essa pessoa e não ser uma pedra de tropeço para ela. Nós precisamos romper com o individualismo, com a cultura de consumo. O que vai me beneficiar se eu fizer isso? Nada, nada. Não vai te beneficiar em nada. Mas vai te dar recompensas eternas. Não é sobre o quanto você vai ganhar. Não é sobre o quanto você vai ser reconhecido pelos homens. Mas é se você é ovelha ou você é bode. Se eu e você somos parte do corpo de Cristo, se somos igreja, nós não podemos olhar para cá, para esse lugar, para esse povo como um drive-thru espiritual, em que você vem domingo após domingo. Você participa das reuniões,
e não expressa a vida de Cristo no outro. Se você está se tornando membro dessa comunidade, se você já é membro, se você quer se membrar, eu tenho um compromisso com Cristo de não deixar isso virar um McDonald's que você pega a sua bandejinha e sai fora daqui como se nada tivesse acontecido. As nossas dores são nossas, são umas dos outros. As nossas feridas são nossas, não é do meu irmão e que eu posso ir embora e simplesmente virar as costas. Porque um dia eu estarei diante do justo juiz. Você também estará diante do justo juiz. E nós temos que ter a esperança de ouvir dele: vinde benditos de meu Pai. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, os pastores devem pastorear como aqueles que prestarão contas diante de Deus sobre quem eles cuidam. Como pastor, eu estou empenhado, meus irmãos, a fazer com que haja uma cultura de comunidade e não uma cultura de consumo em nossa igreja. E se talvez você está olhando para essa igreja como um objetivo de consumo, nós temos outras coisas na cidade que você pode frequentar. Talvez aqui não seja o seu lugar. E eu falo isso com muito temor no Senhor e também com a certeza daquilo que nós confessamos, em quem nós cremos. Nós cremos no justo juiz que há de voltar e virá julgar os vivos e os mortos. Se nós somos suas ovelhas, nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai. Por quê? Porque nós fizemos algo bom? Não, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e ninguém tira Ele desse trono. Ele morreu em meu lugar, para que a minha vida fosse vivida para a sua glória. Eu ser inserido, estar no povo de Deus, é graça e favor desse Deus por mim e por você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Deus está aqui. Talvez você precise de arrependimento nessa manhã. Arrependimento não somente pelo que você faz, mas pela forma como você tem existido. Hoje é um bom dia para nós confiarmos na graça de Cristo, que modifica os nossos corações, muda a nossa natureza para que nós sejamos suas ovelhas. E nós olhemos para esse trono inabalável e vejamos Cristo chamando: vinde benditos de meu Pai. As Escrituras Sagradas dizem para nós que nós temos livre acesso ao trono de Deus e nós podemos acessá-lo com confiança, a fim de alcançarmos misericórdia e graça no tempo oportuno. E o tempo oportuno para nós mudarmos é hoje. Porque naquele grande dia nós não teremos mais certeza de que esse grande dia acontecerá. Isso não é um convite a você tornar meramente religioso ou parte dessa igreja. Convite a você trilhar a trilha do discípulo de Jesus. Que sim, você vai passar por privações, sofrimento, dificuldades e dores, mas naquele dia, no grande e terrível dia do Senhor, aquele homem que tem olhos que queimam, que tem olhos como chamas de fogo, olhará para mim e para você em nossos olhos e vai dizer: vinde bendito de meu Pai.
Vem, desfrute da herança do reino eterno preparado para mim e para você desde antes da fundação do mundo. Antes mesmo que eu e você viéssemos ter a possibilidade de existência, esse reino já estava preparado para mim e para você. Talvez o que falta no nosso coração não é simplesmente saber que Jesus vai voltar, mas é crer que Jesus vai voltar. Confessar com o nosso coração cheio da certeza do retorno de Jesus. Saber que Ele foi massacrado pelos nossos pecados, mas Ele está vivo. E porque Ele está vivo, nosso coração deve ser cheio de esperança pelo seu retorno. Um dia que nós encontraremos o nosso amado e nós cearemos com Ele. Se você nessa manhã deseja que o seu coração seja cheio dessa confiança do retorno de Jesus, porque isso pode mudar toda a forma que você está vivendo os seus dias, a forma como você administra seu tempo, seu recurso, a forma como você vive como esposo, como filho, como marido, como mulher, como solteiro, a forma como você vive. Se você talvez passe os seus dias e você nem percebe, poxa, é verdade, Jesus vai voltar. Nós cremos e confiamos nisso. E talvez seu coração precise ser cheio dessa esperança. Se você está aqui nessa manhã e se você quer receber dessa esperança do Espírito, fique de pé no seu lugar para que nós possamos orar por você. Faça isso. Precisa de um batismo de esperança em seu coração. Jesus vai voltar. Como que nós vamos viver daqui para frente? Se você não sabe responder essa pergunta, é para você mesmo que essa esperança veio nessa manhã. Fique de pé no seu lugar para que nós possamos orar por você. Você que está perto, esses irmãos que estão aí, põe as mãos sobre eles. Vamos orar para que o Senhor enche o coração desses irmãos.